Olá, meus alunos. Nesta videoaula vamos tratar do seguinte tema: a ética agostiniana, o problema do mal e a busca do bem supremo. Antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, gostaria de fazer uma breve contextualização histórica e teórica do pensamento de Santo Agostinho. Primeiramente, gostaria de apresentar alguns elementos biográficos. Aurélio Agostinho, ou Santo Agostinho, como é conhecido, viveu entre os anos de 354 e 430 depois de Cristo. Nasceu em Tagaste, na Numídia, que era à época província do Império Romano na África. Santo Agostinho se tornou padre e bispo de Hipona, que corresponde hoje à cidade de Annaba, na Argélia. Santo Agostinho também é conhecido pelo adjetivo gentílico bispo de Hipona, que se converteu ao cristianismo em 386, quando tinha por volta de 32 anos de idade, após insistentes apelos de sua mãe Santa Mônica e depois de ter ouvido as pregações do bispo Santo Ambrósio. Antes da conversão, Santo Agostinho levava uma vida desregrada do ponto de vista moral, dedicada aos prazeres e ao gozo mundano da vida. De um de seus relacionamentos nasceu Adeodato, que inclusive é personagem do grande diálogo sobre o mestre. Santo Agostinho é considerado pela tradição filosófica ocidental como um grande pensador cristão. Foi canonizado santo por aclamação popular e reconhecido como doutor da Igreja em 1292 pelo Papa Bonifácio VIII. À época de Santo Agostinho, o cristianismo já tinha se tornado, mediante um decreto do imperador Teodósio em 391, uma religião oficial do Império Romano. Portanto, o problema que se apresentava não era a perseguição e o martírio dos cristãos, mas muito mais a conversão dos pagãos, dos novos cristãos. A importância do pensamento de Santo Agostinho para a história da filosofia e da teologia ocidental reside no fato de que suas ideias exerceram profunda e duradoura influência no processo de expansão, de institucionalização e consolidação do cristianismo, na elaboração da doutrina cristã em sua luta contra os pagãos e hereges. Nesse sentido, o bispo de Hipona é o maior representante ou expoente da chamada patrística, que era uma escola filosófico-teológica que tinha por tarefa fazer a defesa apologética da fé cristã. Mas Santo Agostinho elaborou, mediante conceitos ou categorias filosóficas, os dogmas, as verdades da fé cristã, sistematizando sua doutrina, a fim de converter mediante, entre aspas, as armas teóricas da filosofia, os pagãos. Santo Agostinho é considerado padre da Igreja, ou padre apostólico, por elaborar, sobretudo, os dogmas do pecado original e da graça, que são elementos inderrogáveis da doutrina cristã. Em que pese a controvérsia acerca da existência ou não de uma filosofia cristã, dado que se pressupõe que a filosofia é por natureza laica, não tem autores ou textos sagrados, por isso tudo é submetido ao escrutínio da razão, o fato é que Santo Agostinho é senão um filósofo, um grande pensador ou teólogo cristão, um dos teólogos mais vigorosos e prolíficos. Situado na Antiguidade Tardia, o pensamento de Santo Agostinho deixa transparecer os graves problemas sociais, políticos, econômicos e morais que o processo de decomposição do Império Romano produziu. Enquanto pensador de transição do mundo antigo para o mundo medieval, Santo Agostinho recebeu inúmeras influências ou influências indiretas na formação de seu pensamento de correntes filosóficas as mais diversas,
dentre as quais destaca-se a filosofia de Aristóteles, o estoicismo de Cícero, o neoplatonismo de Plotino, por meio de Porfírio, que escreveram uma biografia de Plotino. Para a teologia cristã, o pensamento de Santo Agostinho é um dos pilares irremovíveis da doutrina cristã, porque possibilitou a fixação de dogmas, a institucionalização e a difusão do cristianismo. O texto sagrado, isto é, as Sagradas Escrituras, de modo especial, o livro do Gênesis, as epístolas paulinas e o Evangelho de São João, constitui a fonte de onde Santo Agostinho extraiu o conteúdo, isto é, a matéria teológica de seu pensamento. Empenhado em compreender e explicar, mediante argumentos filosóficos ou racionais, os fundamentos da fé cristã, Santo Agostinho percebera que não poderia explicitar nem sistematizar os conteúdos da fé cristã sem o auxílio da filosofia, dado que é pela razão filosófica que podemos pensar conceitualmente, reflexivamente, concebendo assim novas ideias, sustentando e defendendo uma ideia ou uma doutrina. Porém, em sua tarefa, Santo Agostinho depara-se com os limites intransponíveis da razão, que são os mistérios e os dogmas da fé cristã. Aquilo que é para a razão da ordem do incompreensível, do ininteligível. Diante disso, o bispo de Hipona conclui que se a fé cristã não pode abolir, negar ou suprimir a razão, ela deve, entretanto, pressupô-la, instruí-la e ultrapassá-la, a fim de poder planificá-la. Ou seja, o cristianismo se serve da razão ou do pensamento racional para compreender as contradições da vida humana, mas revela-se impotente ou incapaz de compreender a origem e o destino do homem, isto é, a natureza humana. Para Santo Agostinho, a fé cristã não é uma adesão irracional ou contrária à razão. A filosofia empresta à fé uma racionalidade, uma lógica explicativa e argumentativa, isto é, uma justificação, enquanto a fé confere à razão um sentido, um conteúdo. Assim, a racionalização da fé cristã pela filosofia mostra que a verdadeira fé não resulta de uma adesão cega ou irracional, mas de um ato da vontade que excede a inteligência. A expressão agostiniana crede ut intelligas, ou creia para que possas entender, significa que a razão deve submeter-se à fé, à autoridade da revelação bíblica, dado que o Criador não se deixa compreender nos estreitos limites da razão. Ao exceder os limites da razão, a fé instrui e comanda a razão. Cumpre notar que o cristianismo não é somente uma religião, mas um fenômeno histórico-moral que pertence à matriz cultural ocidental. O cristianismo é um acontecimento histórico e cultural que moldou não apenas nossa conduta, nosso modo de viver, de agir, as relações humanas, mas também o nosso modo de pensar. Nesse sentido, até mesmo os autodeclarados ateus são de algum modo cristãos, porque os princípios éticos do cristianismo estão impregnados ou entranhados em nosso espírito e em nossa cultura, de modo que já não é mais possível dizer-se ateu ou não cristão em sentido absoluto, sem uma certa dissimulação ou reserva moral. O cristianismo interessa a filosofia porque introduziu novos temas, conceitos, problemas e argumentos que não existiam na filosofia grega, como, por exemplo, a ideia de Deus transcendente, a ideia de transcendência, o conceito de criação do mundo ou de Deus criador,
o conceito de livre-arbítrio, de pecado, de responsabilidade moral, de amor, de pessoa humana, de encarnação, de ressurreição, de tempo linear, dentre tantos outros conceitos. Embora distintas entre si, a dimensão filosófica, que é inegável, e a dimensão teológica do pensamento agostiniano são inseparáveis. A obra agostiniana é vasta e trata de diferentes problemas e questões, que interessam tanto a filosofia quanto a teologia. Destaco, porém, a título ilustrativo, algumas obras, como por exemplo, Contra Acadêmicos, As Confissões, A Verdadeira Religião, Sobre a Trindade, Sobre o Mestre. Para a nossa aula, mais especificamente, tomaremos como objeto de análise o problema do mal e a busca do bem supremo, da beatitude, cujos conceitos e argumentos estão melhor formulados nas seguintes obras: Cidade de Deus, O Livre-Arbítrio, A Doutrina Cristã e A Vida Feliz. Para o bispo de Hipona, o problema ético consiste em saber como se deve viver a fim de poder alcançar a felicidade ou a beatitude. À primeira vista, tal problema já tinha sido formulado por Aristóteles muito antes de Santo Agostinho. Entretanto, em suas obras, Santo Agostinho demarca seu distanciamento não só histórico, mas teórico dos filósofos gregos ou mesmo latinos, como Cícero e Sêneca. Para os filósofos gregos, o exercício da filosofia implica uma ruptura com os mitos ou com as explicações mitológicas. Porém, o politeísmo grego não se constituiu como religião natural, assim como não instituiu dogmas, verdades inquestionáveis, nem livros ou autores sagrados. A filosofia grega se exerce como atividade racional, crítico-reflexiva. Já para Santo Agostinho e para os pensadores cristãos medievais, a subordinação da filosofia à religião ou à teologia cristã impõe um limite externo à capacidade crítica da razão, a fim de converter a filosofia em serva da teologia. Assim, a condição servil da filosofia em relação à teologia perdurou até o alvorecer da modernidade, quando então Bacon e Descartes, dentre outros, vão reivindicar completa autonomia ou separação da filosofia da teologia, separação da razão em relação à revelação. O problema do mal, formulado por Santo Agostinho e retomado por Hannah Arendt em seu livro Eichmann em Jerusalém, de 1963, retrata a banalização do mal pelo Holocausto, assim como traduz a sua atualidade e a sua relevância teórica ou filosófica. No contexto da obra O Livre-Arbítrio, de Santo Agostinho, o problema do mal pode ser assim expresso ou formulado: se Deus é sumamente bom e autor de todas as coisas que existem, então como é possível explicar a origem do mal? Como o mal adentrou o mundo? Qual é a causa do mal? Dado que Deus é a bondade em pessoa. Ora, a originalidade e a relevância teórica do problema ético formulado por Santo Agostinho residem no fato de que seus conceitos e argumentos adentraram a história da filosofia e a educação ocidental e persistem em nosso pensamento e em nossa cultura. A existência do mal é um problema filosófico-teológico porque implica perguntar por sua origem e natureza. A fim de responder a este problema ou a esta questão, Santo Agostinho estabelece alguns pressupostos. Para o bispo de Hipona, Deus é o ser transcendente,
Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e onipresente. Deus criou todas as coisas livremente, isto é, por amor, e a partir do nada, creatio ex nihilo. Daí seu poder supremo, sua onipotência. O homem é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. A vida humana é um dom de Deus, por isso não nos pertence. Em sua concepção antropológica, Santo Agostinho define o homem como um ser dotado de corpo e alma. O corpo é perecível e a alma é imperecível ou imortal, porque é da ordem do espiritual. O homem tem origem e destinação divina. Deus é um ser sobrenatural que atrai para si a criatura feita à sua imagem e semelhança. Mas ao criar o homem, Deus o dotou de vontade, de livre arbítrio, capaz, portanto, de escolher entre o bem e o mal. Santo Agostinho identifica na vontade individual a causa eficiente e deficiente do mal. Ou seja, o mal é fruto do mau uso da vontade, ao passo que o bem é fruto do bom uso da vontade. Por isso, o homem é o único responsável pelas consequências de suas ações. Nossas ações não são pré-determinadas, porque não há destino, determinismos nem fatalismos, uma vez que somos livres para escolher ou para decidir. O mal adentra o mundo pela livre escolha e decisão da vontade humana, que pode ser inclinada pelas paixões, pelos desejos, pelos apetites ou instintos. Porém, ao escolher o mal, o ser humano se distancia de Deus, volta-se contra suas origens, volta-se contra seu projeto e esquece de onde veio. Por isso, desfigura o seu ser. Deste modo, Santo Agostinho refuta o maniqueísmo que afirmava existir no universo dois princípios de igual força e poder, o princípio do bem e o princípio do mal. Porém, a existência de dois princípios é contraditória à razão e, ao mesmo tempo, compromete a onipotência divina. Se a origem do mal decorre do mau uso da vontade ou do livre-arbítrio, a questão acerca da natureza do mal, isto é, a pergunta, o que é o mal, em que consiste o mal, pode ser examinada sob três aspectos diferentes. Em primeiro lugar, o mal sob o aspecto metafísico, que nos faz ver que tudo o que existe no universo possui algum grau de perfeição, mas não a perfeição em seu grau supremo ou absoluto. Ou seja, o fato das coisas criadas serem imperfeitas ou finitas não é propriamente o mal, mas ao contrário, um bem, porque foram criadas por Deus. Sob este aspecto, é preciso reconhecer nossa finitude e nossa imperfeição. Em segundo lugar, o mal sob o aspecto moral, que decorre do mau uso da vontade, como assinalamos há pouco. É fruto de uma desordem da vontade, que se traduz numa vida desregrada ou desordenada, entregue aos vícios, aos prazeres e às paixões desenfreadas, e que faz dos bens materiais ou relativos fins em si mesmos. A luxúria, a avareza ou a cobiça exemplificam esta condição do ser humano. O mal moral não é um ser, não existe como uma coisa ou substância, mas se revela a sua existência na má vontade do ser humano,
que se manifesta como carência ou deficiência de ser. Nesse sentido, o mal moral nos ensina que somos sempre livres ou seres livres. Em terceiro lugar, o mal sob o aspecto físico, que é uma consequência do mal moral, do pecado original dos nossos primeiros pais, e que se traduz no sofrimento, na dor, nas doenças e na morte. Sob este aspecto, o ser humano reconhece sua dependência em relação ao Criador, a fim de poder restaurar, mediante a graça, sua natureza decaída ou corrompida. Como se vê, a ética agostiniana não extrai seu fundamento da razão, nem da política ou da sociedade, mas do ser transcendente. Ao criar o mundo, Deus introduziu a ordem nas coisas criadas, isto é, uma ordem nas coisas criadas, denominada de ordem natural, que se constata através da existência de uma hierarquia entre os seres criados que vai do menos perfeito ao mais perfeito. O grau de perfeição das coisas criadas define o lugar da criatura na hierarquia. Entre as coisas criadas, o homem é o único ser capaz de se opor à ordem natural estabelecida ou instituída por Deus, porque possui inteligência e vontade. O problema moral consiste em saber o que deve ser amado e o que deve ser usado. Ou seja, qual é a reta ordem do amor, ou a ordo amores. É da ordem natural que aquilo que é perecível deva ser inferior àquilo que é imperecível. Ou seja, o corpo é inferior à alma, que é imortal porque é espiritual. De igual modo, os bens que satisfazem o corpo, como por exemplo o alimento, o vestuário, o abrigo, os prazeres, são inferiores aos bens espirituais, como a verdade, a justiça, a bondade, o amor, a caridade, dentre outros. Da ordem natural ou da disposição das coisas no universo, segue-se uma ordem moral, como se deve viver. Ou melhor, é preciso saber quais são os bens que são meios e quais são os bens que são fins em si mesmos. Nesse sentido, Deus deve ser amado em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Ora, dado que Deus criou o mundo livremente por amor, o homem deve viver segundo o preceito ou o dom do amor cristão, entendido aqui como caritas, dilectio ou caridade. O amor, para Santo Agostinho, é a medida e o peso da vontade. É a força que move ou impele a vontade. A virtude não está referida apenas à contenção dos desejos do corpo ou ao refreamento das paixões e dos instintos, mas à ordem do amor, dado que o amor é ordenado e ordenador. A virtude está relacionada com a vontade, porque se constitui na adesão da vontade ao bem supremo, ao summum bonum, que é Deus. As virtudes morais denominam-se de virtudes cardeais e teologais. As virtudes cardeais pressupõem as virtudes teologais e subdividem-se em 4 tipos. A virtude da prudência, que consiste em discernir o bem do mal, em distinguir o que é bom do que é mal. A virtude da fortaleza,
que se manifesta na força ou na firmeza da vontade diante das adversidades da vida, do trabalho, do perigo e das contingências ou circunstâncias de nossa existência. A virtude da temperança, que é a medida da moderação, do equilíbrio em relação à libido ou aos prazeres. E por fim, a virtude da justiça, que é a ordem em relação ao bem alheio, aquilo que pertence aos outros seres humanos. A felicidade ou beatitude para Santo Agostinho, que as virtudes de alguma maneira permitem conquistar, consiste na posse do bem supremo, que é a contemplação de Deus, a visão beatífica. Daí que nesta vida é impossível ser perfeitamente feliz, diz Santo Agostinho. O coração do homem anda inquieto até encontrar a morada definitiva, isto é, até o encontro com Deus. Por quê? Porque o homem não é apenas um habitante, um cidadão deste mundo, mas aspira à cidadania celeste, tal como Santo Agostinho descreve no De Civitate Dei ou na obra Cidade de Deus. A condição humana é descrita pelo bispo de Hipona como a de um peregrino neste mundo, a caminho da pátria celeste ou da visão beatífica. O amor cristão constitui, nesse sentido, o fundamento da vida moral, porque ordena nossa existência terrena na cidade dos homens, considerando seus bens materiais ou temporais como meios e os bens da cidade celeste, os bens espirituais, como fins, porque saciam a nossa alma. Porém, o amor de si, o pecado ou o egoísmo representa a recusa de Deus. Ao passo que o amor a Deus é reconhecimento da dependência da criatura diante do Criador. Ou seja, o bem que o homem deve almejar não se esgota, não se exaure nesta vida. A finalidade da vida humana consiste na fruição ou no deleite das coisas espirituais, o que significa estar na presença de Deus. Contemplar Deus significa reconhecer-se primeiramente como criatura e reconhecer os demais seres humanos como irmãos, que possuem a mesma dignidade. Porém, a salvação da alma é menos mérito pessoal e muito mais iniciativa e graça de Deus. Gratuidade da parte de Deus. Por isso, a perversão ou a degeneração da vontade é fruto do pecado, da negação de Deus, ou na expressão latina, aversio a Deo, conversio ad creaturam. A caritas, isto é, o amor cristão, é a forma mais elevada, no entender de Santo Agostinho, da virtude, porque consiste em fazer o bem aos outros seres humanos desinteressadamente, ou seja, em nome de Deus ou por Deus. Assim, a dimensão social do amor cristão decorre do fato de que somos todos filhos do mesmo Pai. Temos todos a mesma origem. Isto é, somos todos iguais, possuímos a mesma dignidade, o mesmo valor.
A ordem social pressupõe uma ordem natural. Ninguém nasce bom, nos tornamos bons, menos pelos nossos atos praticados, e mais pela intenção que preside nossos atos ou a nossa vontade. O pecado é o mal moral que provém da má vontade, antes mesmo de se manifestar nas nossas ações. A ética do amor tem profundas implicações sociais na vida familiar, na organização política e na ordem econômica, onde a justiça, a fraternidade e a paz deveriam ser expressões ou frutos do amor cristão, segundo Santo Agostinho. E para concluir, gostaria de lançar algumas questões para a nossa reflexão. A primeira: por que a razão é insuficiente para impelir o homem ao bem, segundo Santo Agostinho? Uma segunda questão: se o cristianismo estabeleceu uma igualdade natural e fundamental entre os seres humanos, dado que todos têm uma origem comum, então, pergunta-se, qual é a causa ou a origem da desigualdade social, política e econômica entre os seres humanos? Uma terceira questão: por que a completa ou perfeita felicidade não pode ser alcançada nesta vida, na existência terrena? Uma quarta questão: por que a presciência ou a onipotência divina não é incompatível com o livre-arbítrio? Uma quinta questão: por que só é livre o ser humano que obedece ou que se submete às leis divinas? E por fim, uma sexta questão: por que o perdão, o ato de perdoar, ultrapassa a razão? Concluo assim esta videoaula, mas aguardo vocês para a próxima. Até lá então.